Esse é o podcast Cidades Cor-de-Rosa, um programa que discute sobre a desigualdade social e espacial nas cidades. Eu sou César Barros e estarei conversando e desenhando com pessoas das mais diversas formações e atividades. Nesse quarto episódio, recebo o filósofo e psicanalista Érico Andrade, profundo conhecedor e ativista pelo direito à cidade. Essa é a primeira parte, onde falamos sobre concentração de poder, participação política e segregação urbana. Olá, Érico. Que prazer tê-lo aqui conosco, conversando sobre a cidade. Tudo bem? Tudo ótimo, um prazer enorme estar aqui. É sempre uma grande alegria para mim falar sobre a cidade. Ótimo, Érico. Veja bem, a gente tem discutido aqui com certa constância, com toda a equipe que desenvolve o site, e a gente percebe que existe uma certa ordem nessa desordem que compõe o uso do território, né? Essa divisão socioespacial. E nós percebemos aqui, em algumas discussões, como se dá um pouco esse sentido de apartação. Onde nós temos aqui os ricos, aqui os pobres, e aqui nós temos a burguesia, certo? Essa burguesia que, de certa forma, é dividida aqui, tem uma fronteira, né? Que divide a burguesia em pequenos e altos burgueses. Então nós temos aqui a pequena burguesia mais próxima da pobreza, a alta burguesia mais próxima da riqueza. Nós temos algumas ilhas que a gente chama aqui, que seria a ilha dos magnatas aqui, que é uma coisa muito esporádica, que talvez nem participe do mundo real. E temos aqui também vamos dizer assim, há uma linha da miserável, que é onde estão os miseráveis, que aí estão ocupando um outro extremo, né? Mas o que eu queria conversar um pouco contigo era a respeito dessa ocupação socioespacial, como dessa divisão, se você concorda com isso, se você discorda, se é mais ou menos, e falarmos um pouco sobre essa apartação no território. Eu acho que é muito interessante o exemplo que você faz, porque percebemos a dimensão espacial da segregação. Eu acho que a segregação de classe, a segregação financeira, ela também é espacial, ela é também racial, e de algum modo o desenho urbano da cidade, ele reflete essas formas de apartação, como você colocou muito bem, e é incrível perceber como isso está definindo inclusive o uso da cidade, o que é grave, né? Porque a gente poderia pensar a cidade numa dimensão muito mais coletiva, numa dimensão de um projeto público em que se levasse em consideração as diferenças sociais, inclusive, para que essas diferenças fossem de alguma forma trabalhadas de maneira mais criativa dentro da cidade. E a cidade, pelo contrário, ela reforça espacialmente essas diferenças. E esse reforço se dá pela falta de políticas públicas relativas a espaços de cultura, a espaços de lazer, ao transporte. Não é muito estranho que a classe média reclame do trânsito quando ela é causa do problema, né? Ou seja, quantos mais carros tem na rua, aumenta o trânsito. E quem mais sofre são as populações carentes, que pegam ônibus, percorrem grandes distâncias. Os ônibus fazem, como a gente diz aqui no nosso Recife, um arrodeio danado, né? E é sempre muito difícil se locomover na cidade. E essas ilhas elas ficam cada vez mais marcadas, né? Essa apartação ela é cada vez mais marcada e o desenho urbano parece que só reforça isso, né? A gente não consegue ver na cidade uma forma, diríamos assim, criativa de lidar com a diferença social. A gente percebe também que existe meio que um rio divisório aqui entre a riqueza e a burguesia, e também outro rio que está que divide a pobreza da burguesia, ou seja, rios esses quase intransponíveis, mas que às vezes há uma transgressão, né, que o pobre consegue estar dentro da burguesia e os ricos vice-versa. No entanto, a gente percebe que a cidade ela acontece aqui. É aqui que ela está sendo discutida, está tendo a direita, a esquerda, e na verdade essa é a cidade. Eu acho que está na hora, talvez, da gente incorporar esse outro universo aqui, de outras populações, para que o território seja único e não mais dividido. Excelente. Eu acho que para ilustrar o que tu estás colocando e desenhando também, vamos fazer um levantamento onde moram os vereadores da cidade do Recife. Onde você acha que moram os vereadores nesse mapa? Eles moram provavelmente nessa região aqui
aqui também, mas certamente eles não moram nessas regiões. Certo. É muito, caso eles comecem o mandato numa região dessa, a partir do momento que eles vão politicamente evoluindo, eles vão se aproximando desse centro, né? Dessa ilha de poder. Então, isso é impressionante, né? Ou seja, é uma cidade que ela se assume já na própria constituição política dela, daqueles atores políticos que são decisivos, como uma cidade que, na verdade, é feita para as pessoas que estão em certos bairros, ou seja, essa espacialização da riqueza, que consequentemente tem como, diríamos assim, algo notável, é a espacialização da pobreza, termina ratificando esses mundos que não se cruzam, né? Mundos que não se cruzam mesmo, pessoas que moram no condomínio, saem do condomínio para o trabalho para o shopping, então eles vivem num mundo que não, diríamos assim, é condizente com a ideia de uma cidade que trabalha a diversidade de pessoas, de encontros de diferentes pessoas. Você falou aí da questão do poder. Tem aquele jurista famoso, Gaetano Mosca, italiano, que é um dos criadores da teoria das elites, né? E a teoria das elites, ela trabalha a discussão a respeito dos tipos de poder, né? Você tem o poder político, o poder econômico, o poder ideológico e o poder braçal. Esse quarto aqui eu estou acrescentando. Mas é mais ou menos para fazer uma relação com esse mapa. Se você tiver aqui o poder político, você vai ver que ele está sempre no meio dos ricos, que são herdeiros de terras, têm um patrimônio exagerado, fazem parte da discussão de quem vai ser o atual prefeito, o atual governador, sempre tem parentes na família. Então, esses que têm o poder político são os ricos de verdade, de muito e muito tempo. O poder econômico está aqui na autoburguesia, que financia esses ricos, financia essa política e também emprega os pequenos burgueses que, por sua vez, retroalimentam essa burguesia. Os pequenos burgueses é o que eles chamam de poder ideológico, que aqui onde está são as oposições, os formadores de opiniões, os profissionais liberais, né? Os artistas, os artesãos, entre outros, outros atores que perfazem, né, esse contexto. E, por fim, os pobres que têm a mão de obra braçal, que é o poder, a força braçal. Essas relações de força terminam gerando, não só espacialmente, mas na questão moral, na questão de relações de trabalho, uma experiência de cidade que nunca, talvez, parece que vai ter solução, porque vai estar sempre trabalhando de forma segregadora e de forma a defender um status quo. Por exemplo, quando eu coloco que a gente discute, a cidade é feita só aqui, é que na verdade eu percebo assim que tanto os ricos como os pobres não participam dessa cidade. Eles só percorrem em termos de passagem. O rico tem outra forma de moradia, como você mesmo colocou, a questão dos condomínios fechados, das coberturas, os seus triplex, os seus carros blindados, os seus motoristas. E os pobres andam de ônibus, não usufruem a cidade, nem paisagisticamente, nem a questão da ambiência, e nem também em termos de usufruto da mesma. Ou seja, a cidade hoje é construída nessa esfera aqui, da autoburguesia à pequena burguesia, com os guetos, com tanto guetos de classe alta como guetos de classe baixa. Mas assim, a cidade acontece entre esses dois rios. Você percebe que há uma possibilidade da gente transgredir ou fazer com que isso se misture de uma maneira mais adequada ou mais socialmente equilibrada? É interessante, assim, tu colocaste muito bem como a elite se reproduz. A gente tem que entender como a elite se reproduz para poder entender como a gente pode alterar esse mapa que depende fortemente de uma alteração do modo de pensar da elite, que obviamente requer um posicionamento do poder público. Você tem no Recife, por exemplo, a ideia de sobrados e mocampos. O Gilberto Frei falava disso já, né, o sociólogo daqui, de Apipucos. E ele dizia justamente isso, né? Você tem os sobrados, onde as pessoas de elite moravam já, não é? Aqui, inclusive, no bairro onde estamos, tinha muito isso, né? O bairro do Recife Antigo. E você tem os mocampos, quando as pessoas tentavam sobreviver e morar. Isso que a gente viveu nesse período foi reproduzido atualmente com o quê? A pessoa onde morava num sobrado enorme, né? Aquele sobrado é vendido, você faz um prédio gigante, mas a lógica de segregação, a lógica elitista permanece a mesma. Ou seja, primeiramente, as pessoas que já têm dinheiro continuam tendo mais dinheiro, porque elas lucram com a venda desses terrenos, e os terrenos, analogamente os próprios sobrados, por assim dizer, não obedecem a nenhuma legislação. Eles tomam para si aquilo que é público.
Basta ver, por exemplo, a Faculdade Maurício Nassau, que é aqui em Recife, ela se apropriou de uma parte que é da beira do rio. Não é como a beira do rio em Recife foi absolutamente usurpada pelo poder privado, né? Ou seja, as pessoas decidiram que aquela margem do rio seria delas, então elas fecharam, né? Fizeram um cercado, por assim dizer, absolutamente ilegal. Então você percebe como acontece um processo de segregação que se reproduz historicamente por esse viés, diríamos assim, urbano. Quando falamos sobre essa questão da segregação territorial e social, nós percebemos isso refletir também na questão de cor. Né? Nós temos hoje o número de homicídios acontecendo na periferia, nos morros, né? Nas favelas. Isso mexe com o psicológico, mexe com a questão da sua própria força de como reagir a essa segregação. Eu acho que a gente pode perceber a cidade também por uma espacialização do racismo, né? O racismo ele termina sendo espacializado. De que forma? Primeiro, a periferia é composta majoritariamente por pessoas não brancas e, na maior parte delas, negras. Pessoas que, de algum modo, trazem na sua pele um histórico de vulnerabilização e de segregação que atravessa, diríamos assim, séculos no Brasil. E é importante notar como a própria vulnerabilidade que a cidade traz, muitas vezes, ela vai ser acentuada nesses ambientes. Por exemplo, a gente teve um caso recente do Zika vírus, que muitas pessoas foram atingidas por esse vírus, e só quando esse vírus começou a atingir a classe média que se tornou uma questão de saúde pública. Mas esse vírus, ele mesmo atingindo a classe média esporadicamente, ele atingia majoritariamente as pessoas que estavam nos bolsões de pobreza da cidade do Recife. Então, se a gente fosse fazer uma geografia do Zika, foi um texto até que eu escrevi na época, né? Uma geografia do Zika, a gente ia perceber como a própria doença está espacializada. Sim. Isso só ratifica o quê? Justamente o racismo que a cidade produz e reproduz. Então, os negros na periferia são objetos de violência constante, né? Eu lembro que eu estive na comunidade de Ilha de Deus, numa conversa lá com o pessoal, e eles diziam, né, de como há na polícia uma arbitrariedade. E não é por, diríamos assim, por má índole de quem está conduzindo as operações policiais, os policiais propriamente ditos, mas uma construção racista que atinge as instituições sem que a gente se dê conta. Por isso que é importante um trabalho de discussão e debate sobre isso e mostrar isso no desenho urbano, ou seja, como a cidade reproduz, e eu insisto, produz o racismo. É interessante que a gente tem essa realidade brasileira, mas você também deve entender que se repete em outros países. Não é exclusivo do Brasil e também não é exclusivo dos países subdesenvolvidos. Essa segregação racial ela existe na França, com os imigrantes, na Inglaterra, em vários outros locais, até mesmo na África a gente tem esse processo de segregação. Mas você não acha que também tem uma questão muito forte que é a ausência de discussão da cidade, a importância da cidade no debate político, na construção das políticas públicas? Porque a gente vê hoje, a gente tem basicamente 70% a 80% das pessoas morando em cidades. No Brasil já chega a quase 85%. Então o mundo é quase urbano. As crises refletem mais em quem usufrui do espaço da cidade. E, na verdade, a cidade como tema específico não está dentro das políticas públicas. Elas tangenciam a cidade, mas, na verdade, não é especificamente para discutir, procurar alternativa e resolver. A gente consegue tentar, talvez, uma inversão, uma reversão de todo esse processo que a gente está discutindo aqui? Sem dúvida. O desafio é como a gente quebrar uma lógica política, né, que é muito perversa, né? Eu morei em Paris para falar de outras formas de racismo e é impressionante. A França colonizou vários países. Esses países agora, várias pessoas que foram colonizadas voltam para a França, né? E há uma rejeição absoluta dessas pessoas. Veja que coisa curiosa, né? E a imigração termina sendo vista como algo, diríamos assim, questionável e fortalece a extrema-direita, no caso da França, que tenta uma política de segregação. E lá na França, em Paris, por exemplo, você vai ver exatamente essa reprodução do racismo de forma espacial. Então, você tem muita razão de dizer que não é um problema do Brasil. A questão que você coloca, que eu acho muito interessante, é como a gente resolve isso um pouco, né? O diagnóstico acho que está claro, está graficamente claro, a gente desenhou esse diagnóstico, mas o desafio é como a gente rompe com esses rios, né? Como a gente rompe com essas fronteiras. Eu acho que, claro que o ponto que eu acho que considero central é uma reforma política que dê poder às pessoas, né? De poderem decidir sobre suas próprias compreensões de cidade, que as pessoas possam apresentar suas visões de cidade, que a cidade possa ser discutida no espaço público, diríamos assim, acolhendo diferentes perspectivas. O problema é quando você há uma concentração de poder,
há uma concentração de bairros, há uma concentração em todos os níveis, e só há uma forma de combater esse tipo de postura, que é desconcentrando, né? Então, para que as populações mais carentes tenham mais voz, é necessário que as populações privilegiadas tenham menos voz. Não há possibilidade de ambas terem, diríamos assim, o mesmo patamar, quando a população da elite é muito menor que a população carente. Então é necessário que haja uma equidade, um balanceamento na política pública, que as pessoas tenham espaço e voz, e que esses lugares de desprivilégio histórico passem a figurar como elementos políticos, diríamos assim, decisivos, e que as pessoas sejam protagonistas políticas, e não apenas, diríamos assim, assistam a uma cidade ser construída para um pequeno grupo. As EIs, que são as Zonas Especiais de Interesses Sociais, demarcando algumas zonas que precisam de planos urbanísticos específicos, né, serem protegidas da agressividade, da especulação imobiliária. Mas, assim, a discussão do direito à moradia, de certa forma, muitos entendem que foi um pouco restrita também a essa cidade burguesa. Ou seja, essas pessoas que estão no outro extremo da pobreza ou da riqueza, elas não participam do debate. A gente tem experiência com alguns planos diretores, mesmo que eles tenham um caráter mais participativo, com audiências públicas, com grupos setoriais, mas a gente ainda percebe que não está o pessoal realmente excluído participando desses fóruns. Como é que você vê isso? Eu acho que isso é um problema. E por que há esse problema? Primeiramente, os fóruns eles não têm poder deliberativo, nem de veto. Eu acho que tem que fortalecer politicamente esses fóruns, esses conselhos, essas audiências. Se você fortalece politicamente, dá poder de veto e, num caso assim, ideal, poder de decisão, de deliberação, você vai ter uma política realmente pública, no sentido que o público participa e produz a política. O que a gente percebe é que a política, em última instância, é decidida num gabinete fechado, né? Então, por mais que existam esses mecanismos que você colocou muito bem, que são democráticos, que ampliam a democracia, eles ainda são restritivos porque eles não têm o poder, eu diria, de deliberação e veto. Ou seja, se não há uma articulação política que permita que as pessoas possam deliberar efetivamente sobre os seus espaços, isso não vai acontecer, diríamos assim, por uma espontaneidade da elite. Você não acha também que há uma certa fadiga dos instrumentos de forma de organizar o pensamento, da forma de estruturar essa participação e de como se estabelecer até os próprios conselhos? Assim, a gente tem a tecnologia hoje, e eu fico sempre me perguntando, eu acho que a gente talvez tenha que começar a repensar como esses instrumentos se tornariam, podem se fazerem mais eficazes do que tudo que foi discutido esse tempo todo e não conseguiu ter a eficácia de ter essas pessoas realmente participando da discussão, talvez através das mídias sociais ou da internet como um todo, sem ser especificamente mídia social. Mas assim, de que as pessoas tenham um canal de comunicação e de participação efetiva, como você falou, até como sendo deliberativo, mas com outro formato, talvez, de se reunir, de se aglutinar, pensar e poder reproduzir isso em termos de conquista. Eu acho que a tecnologia pode ajudar bastante, né? Você tem a formação dessa consciência do político como agente público, que tem como função de vida trabalhar na política. Isso é uma coisa recente. Tem um filósofo, Locke, filósofo inglês, empirista, que defendia a tese de que tem pessoas que devem participar da vida pública e devem ser pagas por isso, né? Esse tipo de raciocínio, ele terminou esvaziando a política no sentido mais amplo, que engloba outras pessoas. Então essa ideia de uma política representativa, que alguém vai lá e representa, ela é um problema por diversas razões, dentre as quais o fato de que a pessoa pode representar apenas o próprio interesse. Então é importante que haja um espraiamento, assim, diremos assim, uma pulverização do poder, e isso passa, eu acredito hoje, não pela necessidade de todo mundo estar lá no parlamento, mas de que todo mundo possa participar politicamente a partir de mecanismos tecnológicos, ou seja, você tem dispositivos, diríamos assim, técnicos, que permitem a participação das pessoas. Então o desafio é trazer isso para o espaço público, ampliar a esfera pública.